Vamos fazer mais um exercíciozinho bastante instrutivo. Vamos pegar aquela parábola que nós usamos no exercício anterior, na aula 6, e vamos traçar mais uma tangente a ela, mas por um ponto fora do gráfico. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, o enunciado é assim, ó, obter a tangente ao gráfico dessa função aí, que é uma parábola, boca para baixo, como a gente já viu no mesma parábola que a gente usou no exercício anterior, que passa pelo ponto 00, pela origem 00. O problema é que esse ponto 00, ele não pertence ao gráfico da parábola, né? Como é que é a figura desse problema? Vamos ver aí com calma. Vamos traçar um par de eixos, fazer um rascunho, né? Desenhar a parábola. Está aqui, ó, mais ou menos. Um esboço muito aproximado dela, né? Uma parábola boca para baixo. E a origem está lá, tá? Não, coloquei bem no cruzamento dos eixos. Então, como é que é o problema? Eu quero obter uma tangente a essa curva aí, que passe por aquele ponto 00, pelo que eu chamei de O, né? Então, a tangente vai ser uma reta que tangencia a curva, essa reta verde que acabei de mostrar aí. E a novidade agora é o seguinte: como é que eu vou obter essa tangente sem saber antes o ponto de interseção com a parábola, né? Ela toca a parábola em um ponto e eu não conheço ainda aquele ponto. Vamos marcar as coordenadas do ponto aí. Tá ali, ó. Chamei de ponto P. Então, o ponto P tem abscissa A, ordenada B, né? E como é que eu vou calcular a equação da tangente? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que ela passa pela origem, eu sei que ela toca a parábola, mas eu ainda não sei em que ponto que ela toca. Então, a primeira providência é achar esse ponto, ok? Achar a localização desse ponto. Como é que nós vamos proceder aqui? Tem várias maneiras de fazer, mas vamos lembrar o seguinte, Essa reta verde, na verdade, eu tenho duas maneiras de calcular a inclinação da reta T. Vamos escrever aqui, ó, a inclinação de T, da tangente, ela pode ser calculada de duas maneiras. Pode ser obtida como? De dois jeitos. Primeira coisa que é elementar, que não precisa de cálculo para saber disso, né? Se aquela reta T, ela passa pelo ponto O e pelo ponto P, então a inclinação dessa reta é o ΔY dividido pelo ΔX. Ora, como o ponto O é o ponto 0, 0, então esse ΔY é o valor de B. É a ordenada no ponto P, que eu ainda não conheço, né? Mas o ΔY é o que eu chamei de B nessa figura. E o ΔX, a partir do 0, 0, é o valor de A. Então, a inclinação de T é o B dividido pelo A. B dividido pelo A. Correto? Mas ocorre que o T é tangente à parábola. Então, a inclinação da tangente é o valor da derivada, como a gente usou no exercício anterior. A derivada dessa função é a mesma que já foi dada no exercício 6, né? Mas nessa altura já tinha explicado qual é a regrinha. Muito fácil obter a derivada dessa função, ok? A derivada de f de x é f' de x igual aquela regrinha do expoente, né? Cai o 2 aqui, 2 vezes 3, 6, menos 6x mais 12. Já sabíamos dessa fórmula lá do exercício anterior, mas é fácil de obter. Ok?
Muito tranquilo. Ora, se a derivada é essa, se eu tenho a fórmula da derivada, para eu obter a inclinação da tangente, basta calcular a derivada no ponto que me interessa, que é o ponto com a abscissa A, o x é A. Ora, o f' de A é o valor dessa expressão quando o x é A. Então tem que ser menos 6A mais 12. Então, dessa forma, ó, calculando a inclinação dessas duas maneiras, eu obtenho uma relação entre o B e o A. Vamos colocar lá na frente aqui, ó. Quer dizer, então, que menos 6A mais 12 tem que dar a mesma coisa que o B dividido pelo A. B dividido pelo A. Esta é uma das relações que eu vou usar. Como eu não sei nem o B nem o A, eu ainda preciso de uma outra relação. E essa outra relação sai do seguinte fato. O ponto P pertence à parábola. Vamos escrever lá. O ponto P pertence ao gráfico da função f. Então, se o x é A, o y vai ter que dar B. Jogue na fórmula do f. Então, portanto, se eu colocar x igual a A, vai dar menos 3A quadrado mais 12A menos 9. Certo? Dá isso. Isso tem que dar o valor do B. Então, essa é a outra relação que eu tenho que ter entre o A e o B. Então, repetindo a lógica, né? Repetindo a lógica da coisa. A inclinação daquela reta, ela passa por aqueles dois pontos, eu posso calcular como sendo ΔY pelo ΔX. Por outro lado, a inclinação daquela tangente é igual ao valor da derivada daquele ponto. Obtenho uma relação, igual às duas coisas. Por outro lado, o ponto P pertence à parábola. Então, se eu substituir x igual a A na equação da parábola, o resultado tem que dar B. Então, eu obtenho duas equações e duas incógnitas, né? É uma maneira técnica de falar isso. Agora, com essas duas relações, eu obtenho o A e o B. Uma maneira mais tranquila de fazer isso seria, por exemplo, uma ideia aqui. Eu sei que o B dá aquele valor ali. Se eu multiplicar esta equação aqui, ó, pelo A, multiplicar por A, eu vou obter 6 menos 6A quadrado mais 12A mais B. Basta multiplicar tudo isto por A, né? Toda essa equação por A. Ok? Igual a B. Errei ali, né? Não é mais, é igual. Ótimo. Ora, se o B é igual a isso e o B é igual àquilo, então é só igualar. Detalhezinho quando a gente trabalha com essas coisas, né? Quando a gente escreveu que a inclinação é B sobre A, eu estou supondo que esse A não é zero, né? Esse A não é zero, certo? Vamos resolver e vamos conferir. Se o A der zero, alguma coisa está errada. Não poderia ter resolvido dessa maneira. Mas um jeito de fazer isso é traçar o gráfico, esboçar o gráfico correto dessa função, né? Dessa função. Ela tem duas raízes, no 1 e no 3, se não me engano, né? Nós traçamos isso no GeoGebra. Vamos verificar daqui a pouco. E realmente esse valor de A aqui não é zero. Ok? Então, vamos escrever aqui, né? Vamos escrever com uma questão de decência, supondo que o A não seja zero. Senão, eu não posso fazer essa divisão. Correto? Perfeito? Vamos igualar, então, essa fórmula com aquela, né? O B é igual àquilo, o B é igual a isso. Então, menos 3A quadrado mais 12A menos 9 tem que ser igual a menos 6A quadrado mais 12A. Perfeito? O que eu deduzo daqui? Observa que, por sorte, nesse exercício, esse 12A cortou, né? Ele vai sumir. Se não sumisse, ia dar uma equação de segundo grau, resolveria essa equação. Mas aqui ficou fácil, ele cortou 12A. Então, vamos passar o 6A para o lado de lá. 6 menos 3, 3A quadrado. E passar o 9 para o lado de lá. 3A quadrado é 9. Então, o A quadrado é 3. Então, o A observe que nós obtemos duas soluções, né?
ou A é raiz de 3, ou o A é menos raiz de 3. Se a gente olhar para a figura, olhar lá para o gráfico, dá para ver que realmente tem duas soluções, né? Por um ponto fora da parábola, como é o ponto O aqui, eu posso traçar duas tangentes. Essa parábola continua, se continuasse o gráfico aqui, então a partir do ponto O você ia poder traçar uma tangente que tocasse a parábola lá embaixo, né? Eu tenho duas tangentes. Qualquer ponto que você pegar fora da parábola, vai dar para você traçar duas tangentes à parábola. Então eu vou ter duas soluções. A matemática está correta aqui, ó. Tenho dois valores de A. Como é que eu vou continuar agora? Já tenho o A, agora eu posso calcular o B, para saber qual é o ponto de tangência, né? Vamos usar esta primeira forma, tanto faz essa ou aquela, né? Então, se o A for raiz de 3, então o B vai ser menos 6A quadrado, menos 6, o A quadrado é 3, mais 12 vezes o A, que é a raiz de 3. Isso dá menos 18 mais 12 raiz de 3. Se o A for menos raiz de 3, eu obtenho a outra tangente, né? Então o B vai dar menos 6, o A quadrado vai dar a mesma coisa, né? Vai elevar ao quadrado, mais 12A, agora o A é menos raiz de 3, né? 12 raiz de 3. Então dá menos 18, menos 12 vezes a raiz de 3. Correto? Então eu posso ter dois pontos de tangência. Dois pontos de tangência. Ok? Então, quais os pontos de tangência? Ou P é raiz de 3 com ordenada menos 18 mais 12 raiz de 3, né? Ou o P tem a abscissa menos raiz de 3 e ordenada menos 18 menos 12 raiz de 3. Ok? É isso. Qual vai ser a inclinação da tangente? Para escrever a equação dela agora, né? Qual é a equação dessa tangente? Como ela passa pelo 0, 0, então a equação dessa tangente, da tangente t, vamos escrever lá embaixo, ó, vai ser y igual a vezes x, né? A sobre b vezes x, certo? A sobre b, que é a inclinação dela, b sobre a, perdão. B sobre a vezes x. B sobre A vezes x. Essa é a equação da tangente. Então, duas possibilidades, né? Tenho duas possibilidades. Então, se o P for... Vamos aproximar esses números. Agora, como a gente vai usar essas coisas em engenharia, em problemas práticos, se for um problema geométrico, é interessante deixar o raiz de 3 aqui. Raiz de 3 é um número mágico, importante, tem a ver com ângulos notáveis, coisas interessantes. Se for um problema prático, em geral é interessante você aproximar isso aqui, né? Aproximadamente, quais são as ordenadas? Raiz de 3 é 1,73. Vamos trabalhar com, nessa altura, em problemas práticos, é importante saber qual é a aproximação que você usa, né? Quantos significativos você usa para escrever sua resposta. Então, eu vou usar aqui 3 significativos. Significativo não é casa depois da vírgula, né? O 1,73 tem duas casas depois da vírgula. Isso pouco interessa para o problema de engenharia. O que interessa é o número total de algarismos que entram na conta, né? que dão a incerteza daquilo que você está enxergando, daquilo que você está medindo. Então, esse número tem 3 significativos. Numa aula lá para frente, vamos fazer uma revisãozinha rápida dessas coisas aqui, né? Porque na hora que você faz as contas aplicando a uma situação prática, é importante prestar atenção como é que você escreve esses números, ok?
O y é menos 18 mais 12 raiz de 3. Fazendo a conta aqui, dá 2,78. 2,78. Novamente, arredondei nessa casa aqui, porque eu quero com 3 significativos. 1, 2, 3. A outra tangente vai ter o ponto de tangência no menos 1,73. E o valor do y é menos 12 raiz de 3, menos 18. Dá menos 38,8. Menos 38. Observe, né? Como eu estou trabalhando com 3 significativos, 1, 2, 3. Ok? Então, arredondei nessa casa decimal. Certo? Muitas vezes em situações algébricas, em situações puramente geométricas, algébricas, o pessoal da matemática usa muito isso para fazer geometria e álgebra, então eles prestam bastante atenção no número de casas decimais, né? O mais comum em problemas de engenharia e ciências exatas é você prestar atenção no número de significativos, ok? É mais importante na prática do que o número de casas decimais. Então, todos esses números que eu escrevi aqui estão com 3 significativos. Qual vai ser a inclinação? Qual vai ser a equação da tangente para dar a resposta final? Então, nesse caso aqui, a inclinação é B dividido por A, né? B dividido por A. Vai ser 2,78. 2,78 dividido pelo 1,73. Dá 1,61. Então, a minha tangente vai ser y igual a 1,61 vezes x. E, no outro caso, a inclinação vai ser 38,8 por 1,73. 38,8 por 1,73. 22,4 aproximadamente. 22,4. Essas são as equações da tangente. As duas têm inclinação positiva, né? As duas são retas que aumentam com o x. Certo? Aumentam. Vamos ver isso. Vamos conferir isso usando o GeoGebra. Ok? É bacaninha saber como você faz essa figura usando o GeoGebra. Eu já coloquei aqui a função. Já tínhamos usado isso no exercício anterior, né? Aqui está a parábola, ó. Menos 3x2 mais 12x menos 9, né? Conferindo ver se está tudo certo. Menos 3x2 mais 12x menos 9. Ótimo. Agora, eu vou pegar o ponto 0, 0 e traçar as tangentes, né? Vai ter 2 tangentes nessa parábola. Como é que eu faço isso usando o GeoGebra? Um jeito é assim, ó. Marque o ponto 0, 0. Chamamos de O, né? Então, O igual ao ponto 0,0. Pronto, ele marcou o ponto ali. Agora, para traçar a tangente, existe um jeito de fazer isso. No caso da parábola, uma maneira rápida, que é uma parábola é um exemplo de uma cônica. É uma curva cônica. As cônicas são 3, né? O que é uma cônica? É uma curva que você obtém pegando um cone e cortando por um plano. Então, você pode obter uma circunferência, pode obter uma elipse, pode obter uma parábola, pode obter uma hipérbole. Parábola é um tipo de cônica, é só isso que precisa lembrar. Então, você pode fazer o seguinte, para ele já traçar as 2 tangentes, se você não ficar quebrando a cabeça como você vai achar o ponto de tangência, você vai desenhar, vamos redesenhar esse gráfico como se ele fosse uma cônica, enxergar que isso aqui é uma parábola. Então, existe um applet aqui no menu do GeoGebra, né? Cônica por 5 pontos, ó. Você acha aqui no menu de elipse, hipérbole, parábola, cônica por 5 pontos. Então, eu vou pegar 5 pontos em cima dessa minha função f. Vamos voltar aqui no menu de pontos. Ponto em objeto. Escolha quaisquer 5 pontos aqui em cima dessa parábola. Vamos escolher, por exemplo, este é um ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses pontos estão todos, escolhi todos eles sobre a função f. Eles estão em cima da função f. Qualquer um deles aqui, ó. É só escolher 5 pontos. Agora, passe uma cônica por esses 5 pontos.
Okay? Seleciona o applet e escolhe os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele achou a cônica ali, a equação dela lá. Essa equação deve ser igual à equação da função f, só que está escrito de uma outra maneira, na forma geral de uma equação de cônica. Para que ele escreva isso da mesma forma que está escrito aqui, clica com o botão direito do mouse e escreva a equação nessa forma, ax2 mais bx mais c. Ó. Vê que é a mesma equação, menos 3x2 mais 12x menos 9. Ótimo. Só que agora ele está encarando isso realmente como uma cônica, e eu posso traçar tangentes a essa cônica. Então, deixe a figura como está. Vamos mandar ele mostrar só a cônica, ó, que ele chamou de C. Seleciona o F. Não quero que ele mostre o F, só a cônica C. Ó. Apareceu lá com uma cor meio esverdeada. Né? Okay? Agora você vai no applet de tangentes, ó, reta tangente. Pode traçar uma reta tangente a um monte de coisa. Então, eu quero uma reta tangente a uma cônica, né? Se esse aqui, ó, reta tangente, selecione um ponto e depois um círculo ou uma cônica ou uma função, tá ok? Então, eu vou pegar o ponto O, vai falar, vai, observação. Por que você já não usou, não tem uma... Não é só selecionar a função, seleciona o ponto e depois deixar a função. Mas se eu fizer isso, o GeoGebra assume que o ponto pertence à função, né? O ponto pertence à função. Então, se selecionar a função f, vai traçar uma tangente por um ponto que tem o mesmo x, vai traçar a tangente pelo ponto que tem o mesmo x do ponto O. Não é isso que eu quero. Eu quero que realmente ele trace uma tangente que passe pelo ponto O. Aonde que essa tangente vai tocar a função, ele que calcule. Então, por isso que eu transformei aquela função no caso de uma cônica. Não é toda função que dá para fazer isso, né? No caso de uma parábola, deu para fazer. Se fosse uma função mais geral, iríamos ter que pensar um pouquinho mais como é que a gente ia fazer isso, ok? Muito bem, então reta tangente. Selecione um ponto, então vamos ver as tangentes aqui, ó. Selecione o ponto O e agora vamos selecionar a cônica. Olha as duas tangentes, ó. Traçou as duas, aquelas duas que nós calculamos, ok? Vamos conferir se a equação delas, né? Vamos conferir. A tangente B, essa tangente que ela chamou de B, é a primeira que eu achei ali, né? Tá aqui, ó. Vamos mandar ele escrever na forma y igual a x mais b. Então, a primeira tangente é 1,61 vezes x. Vamos ver se nós acertamos lá. 1,61 vezes x. Perfeito. A outra tangente é esta aqui. Vamos mandar ele escrever na forma x mais b. 22,39 vezes x. 22,4. 22,39. Está perfeito. É isto mesmo. Se você quiser o ponto de interseção, vai no menu de ponto, interseção de dois objetos, né? Então, clica na reta, clica na cônica, vai dar o ponto F, que é o primeiro ponto que eu achei ali, ó, 1,73, 2,78. 1,73, 2,78. O outro deve dar menos 1,73, menos 38,8. Vamos achar a interseção agora entre esta outra tangente e a cônica. Então, dá este ponto G aqui, ó, menos 1,33, menos 38,8, arredondando para 3 significativos. Correto? É isso aí.